Olá, Christian. Boa noite, Beto. Como é que você tá? Boa noite. Eu tô ótimo. Fico Suando aqui de feliz. calor, no calor de São Paulo. E você, como é que você tá? Tô em Minas Gerais, graças a Deus tá bem fresquinho aqui. Tô de short, descalço, tá bem bacana. E amigo, primeiro conta pra nós. Eu acho importante a gente compartilhar os nossos processos, né? Hoje é a primeira live que você inicia como anfitrião. Fala pra nós como é que foi, porque às vezes alguém que tá nessa live, alguém que vai assistir depois, pode estar inseguro e ouvir da boca de alguém que está começando, eu acho que é gostoso porque traz a fluidez e a naturalidade com que pode ser, né? Como é que foi para você? Então, até esse momento eu vinha fazendo só as lives sozinho, né? Fiz algumas, estou aqui ainda me familiarizando, porque eu comecei com esse projeto no comecinho desse ano. Mas vamos aqui agora, topei o desafio da gente fazer essa live juntos. Acho que além de um desafio, é um prazer, vai ser super legal. E acho que é como estar conversando com um amigo, né? Vamos trocar os nossos conhecimentos, nossas experiências, os nossos Bacana. causos de vida. No E final eu vou poder dizer melhor como é que foi. é a primeira vez que você faz uma live em dupla? Em dupla, a primeira vez. Que bacana, Beto, porque Primeira vez. geralmente o pessoal segue o movimento contrário, sabe? Começa fazendo em dupla, que na verdade eu acho até um pouco menos desafiador, porque a gente se sente mais amparado, sabe? Mas que legal que você fez sozinho e começou assim para perceber que nós podemos ser o nosso próprio amparo, né? E as outras pessoas que vêm, elas vêm para somar, a gente não pode depender delas, mas dependendo da régua de cada um, do momento de cada um, eu acho que é um recurso muito válido. Se alguém aqui nessa live está com medo de fazer a primeira live, eu recomendo começar pela live em grupo. O Instagram até permite agora, você viu, Beto? A gente colocar duas, Quatro três, pessoas, né? quatro Até quatro. pessoas. E que bacana, então, que você trouxe isso. E Beto, então a gente hoje vai fazer essa junção da oratória com a meditação. Como eu te disse antes, a regra do jogo é não deixar a bola cair. E é muito gostoso a gente dialogar com alguém com esse objetivo, porque não fica aquela coisa, sabe? Não é o seu caso, eu acho que todo mundo que lida com a meditação geralmente já está com um estado mental de partilha, de conexão, mas muitas vezes as pessoas veem o ambiente da comunicação como um cabo de guerra, né? Então eu quero puxar você para o meu lado, eu quero te convencer do meu ponto, eu quero. Se eu não te convenci, eu perdi o diálogo, né? Assim, e aí, como é que foi a live? Ah, perdi. Eu não consegui lacrar em cima dele, ele lacrou em cima de mim. Que na verdade no vôlei são os cortes que a gente dá para marcar ponto. Uhum. Só que aqui o nosso ponto é deixar a bola rolando. E eu queria, Beto, começar essa live com você nos dizendo uma descrição sua que possa ser o mais leve e natural possível sobre o que é oratória, e eu vou fazer uma descrição o mais leve e simples possível do que é a meditação para mim. Ai, gostei. Olha, para mim, a oratória é a capacidade de você transmitir a sua informação, aquilo que você quer passar, com clareza, de forma que quem está do outro lado, seja, né, a audiência que for, essa linguagem com que ela recebeu é tão clara e tão simples que ela conseguiu acolher essa mensagem dentro dela de uma forma que fizesse muito sentido e causasse um impacto, uma transformação dentro dela. Então, para mim, a oratória é isso, né? A gente conseguir transmitir com simplicidade e clareza aquilo que a gente tem para dizer e tocar o outro e alcançar o outro. Bacana, Beto. Perfeito, nenhum complemento à sua descrição. Boa noite, pai. Boa noite, mãe, que estão aqui prestigiando a nossa live. Beto, a meditação para mim é um estado de presença, né? No começo, acho que todo mundo que começa vai muito para o sentido de esvaziar a mente, e aí você traz depois a sua posição, como é que você enxerga. Mas com o tempo eu tenho percebido que a meditação é fluir com o que chega, de vez em quando buscando esvaziar um pouquinho, mas tem momentos que não esvazia, tem momentos que nem é para esvaziar. E o mais presente na meditação atualmente para mim é o quão a nossa respiração ela pode ser esse canal de presença.
E aí, muito das minhas dicas e sugestões na oratória surgem a partir da busca que a gente pode ter de um maior controle, uma maior familiaridade com a nossa respiração, entendendo o potencial que ela traz para nós de estar presente. E vou te dizer uma coisa que eu tenho repetido, mas no fundo eu estou assim, será que eu posso dizer isso? Que eu tenho dito, Beto, que muitas das vezes eu alcanço um estado quase meditativo enquanto eu faço uma aula, enquanto eu dou uma live, porque como eu estou constantemente respirando e muito raramente desperdiçando meu oxigênio com prolongando sílabas ou, tipo assim, repetindo várias palavras que não têm lugar, eu tenho a impressão de que essa respiração muito bem utilizada, ela me traz uma clareza de pensamento maior Uhum. e quero saber de você se você também vê a meditação de uma forma um pouco mais desmistificada, que talvez não cumpra com aquele estereótipo que a gente tem da meditação sentada, de pernas cruzadas e a vela acesa. O que você tem para dizer sobre isso? Totalmente, assim, concordo com tudo aí que você falou. Tô falando aqui, pontuando um pouquinho sobre tudo isso. Mas é Tá. exatamente isso, assim, o meu papel aqui hoje, né, muito da minha missão com esse projeto, ele é de realmente desmistificar a meditação. Porque eu sou um ex-publicitário que saí da publicidade justamente porque eu percebi o quanto aquele ambiente era agressivo, né? Eu, durante muito tempo, com a meditação, ela me trouxe ali um estado de sustentação, onde eu consegui permanecer nessa profissão, mesmo quando eu já não estava mais tão feliz e motivado. Ela ainda me aguentou a ficar ali por mais um tempo, mas depois o chamado de falar sobre ela falou mais alto. E a minha missão era justamente essa, sabe? Falar com quem tá ali no escritório que nem eu, passando pelo estresse, passando por diversas dificuldades por conta da pressão, da demanda do dia a dia que a gente acaba sofrendo nos nossos trabalhos, de uma forma que fosse realmente simples e muito clara e que fizesse as pessoas parar de achar que para elas meditarem elas precisam parar uma hora do dia delas e ficar lá que nem um Uhum. monge meditando, cantando mantras, quando na verdade a meditação ela pode se adequar ao tempo que você tiver. E uma coisa que eu sempre falo, né, a meditação ela te faz ganhar tempo. Então, Aham. muita coisa que a gente tem né, a desculpar, eu não consigo começar a meditar, eu não tenho tempo. E as pessoas, ok, é super normal, né? Só quando você começa efetivamente você percebe que ela vai te dando uma clareza onde você consegue organizar a sua agenda melhor, você consegue priorizar suas tarefas melhor, você consegue focar nas suas atividades melhor e com isso o seu tempo rende mais. Então você, eu falo que é mágico assim, Uhum. abre uma lacuna na sua agenda e você começa a ter mais espaço para meditação. E eu sou muito a favor de se começar com uma meditação muito curta, Aham. 2, 3 minutos, para você criar um hábito primeiro que você encontre o prazer ali, né? Porque se você taca ali 15 minutos, já vira um saco, Já. porque já não é fácil. Né? Existe muito mito em torno da meditação, como por exemplo que você trouxe aqui brilhantemente, de que meditar né, não é silenciar os pensamentos, e realmente não é isso. E o que eu vejo é que esse é o mito que mais faz com que as pessoas desistam de meditar. Que elas sentam ali na pressão, silenciar pensamento, silenciar pensamento, silenciar pensamento, e obviamente não consegue, porque isso aqui é uma máquina de pensamento. Então, a não ser que Uhum. você morra, Aham. você não vai parar de pensar. Então, é muito do que você falou. A meditação, ela é simplesmente você criar um relacionamento com os pensamentos. Porque o problema que a meditação quer resolver é simplesmente de que você consiga perceber seus pensamentos, você pare de fazer isso o tempo todo de forma inconsciente. Porque aí vem o pensamento de ansiedade, o pensamento de medo, e todo pensamento que a gente produz, ele é uma resposta a algum estímulo externo que a gente tem, né? Então, eu com os meus sentidos, eu vou aferindo o mundo,
E aí tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu toco, a minha mente vai lá e procura alguma coisa no passado que tem uma associação com aquilo para produzir um pensamento. Esse pensamento vai me dizer se Uhum. aquilo é seguro, se aquilo é bom para mim, se aquilo é ruim para mim. E aí o problema está nisso, né? Porque acaba que todas as nossas decisões, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, está impregnado com um medo que a gente tem do passado, com alguma insegurança que a gente tem do passado. Então, para mim, desmistificar a meditação é muito importante para que a gente realmente consiga ter uma vida de liberdade, sem Uhum. ter os pensamentos controlando a forma como a gente reage, o que a gente faz, e etc. E eu vejo, e você vai poder dizer isso melhor do que eu, muita conexão com a oratória, e com o medo de falar em público, porque, né, começa no pensamento, né? Uhum. Então, tudo começa no pensamento. Então, quanto mais a gente aprender a controlar essa máquina e souber lidar com isso, melhor vai ser o nosso desempenho, melhor a gente vai controlar os nossos medos, as nossas ansiedades, e até falei errado, não é que a gente controla, a gente aprende a lidar. O controle eu vejo muito como uma ilusão, assim, mas a gente Legal aprende a lidar com demais. aquilo. Aham. O Rômulo está aqui dizendo que está ótimo ouvir a gente. Muito obrigado, Rômulo. Senti saudade do nosso encontro de hoje. Gustavo nos deu boa noite. Boa noite, Gustavo. Beto, você disse uma coisa aí, né, que é um pensamento crítico em relação ao controle, porque é engraçado como que o ser humano tem essa ilusão do controle e como que praticamente tudo que a gente se propõe a fazer parte da busca por controlar aquilo. E você descreveu muito bem essa frustração que a gente fica com o fato de sentar e não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Isso por si só já é um pensamento e é um Exato. pensamento que não é suficiente para esvaziar a mente. Tem um livro, Beto, que eu li há vários anos que se chama Autobiografia de um Yogi. Você já leu esse Uhum. livro? Sim, do Paramahansa Yogananda. E tem muito tempo, assim, eu li em vários meses, eu ia deixando para depois, que eu achei a leitura muito Ela é densa. enorme. Ele é enorme e isso eu acho que, de alguma forma, me fez perder um pouco na linha de raciocínio do livro. Mas eu lembro que ele fala muito dessa questão da mente, do raciocínio, do pensamento. E aí você traz essa associação com a oratória. Eu acho legal porque a meditação é um espaço que cria espaço. E entre o que eu falo e o que eu escuto, e o que eu penso e o que eu falo, tudo isso às vezes tende a ser muito emaranhado. E eu acho que a meditação é como se fosse uma dilatação do tempo que, mesmo que por poucos segundos, a gente consegue ter um pouco mais de controle? Não, né? De fluidez e familiaridade com os pensamentos, para de alguma forma ter uma postura mais autônoma diante deles, né? Eu acho que uma palavra que descreve a meditação para mim é autonomia. Já tive o hábito de meditar bastante. Faz alguns anos que eu me desconectei com ele. E eu percebo a falta que me faz, tanto nessa clareza de planejar, tanto na clareza de executar. E quando você diz do medo, né? Eu acho que o objetivo da meditação não é racionalizar, mas ela permite que a gente alcance a intuição, que por sua vez eu vejo como um progresso, uma evolução da racionalização. Para a gente conseguir intuir, a gente precisa racionalizar primeiro. E aí a meditação ajuda com essa racionalização para que depois a gente alcance a intuição. E ela ajuda de tal forma porque o medo, ele geralmente não tem nome e nem tamanho e nem nada, né? Tô com medo. Tá, mas medo de quê? Ai, não sei, gravar live em dupla, eu não sei o que o cara vai perguntar, eu não sei. Não, claro que você sabe, Beto. Como assim não sabe o que o cara vai perguntar? Não, mas e se ele me deixar numa sinuca de bico? O cara é professor de oratória, talvez ele vai ficar me alfinetando durante a live, talvez ele vai querer ficar mostrando o serviço dele em cima de mim, não sei. Então, a gente, nesse processo de questionamento, a gente vai acessando um pouco mais de racionalização, e é engraçado que a cada passo na racionalização, o medo parece que ele vai perdendo um pouco de força, né? Não, mas como é que eu tô com medo desse cara? Eu acompanho o perfil dele e ele não tem muito essa linha meio agressiva de comunicação. Mas é uma covardia, né, Beto? Eu acho que a covardia
ela é um sinônimo de buscar o caminho mais curto e não necessariamente mais efetivo, mas é um caminho mais curto que justifica. É legítimo você dizer que não quer fazer a live comigo porque você está com medo. Eu não tenho muito o que argumentar, vou tentar me aproximar, vou tentar te sensibilizar, mas é um argumento que por si só já é suficiente para justificar uma recusa. Mas agora, quando a gente começa a questionar, a gente vê que talvez ele não mereça ter o tamanho que a gente dá para ele, né? Eu estou vendo aqui que o Rômulo, ele trouxe uma pergunta para você e ele falou: familiarizar-se com o eu e projetar um novo ser. Tudo começa pela observação mediante meditação. Faz sentido, Beto? Faz todo sentido. É aquilo, né? A gente, os pensamentos, eles brotam o tempo todo. Tudo que a gente vai fazer, microsegundo antes, tem um pensamento ali. É por isso que a gente se poda, por isso que a gente vai se colocando em caixas, porque o tempo todo, quando você vai fazer alguma coisa, vem aquele pensamento num microsegundo. Você já se acostumou tanto com ele na sua cabeça que você não nota mais que ele está ali. Né? Mas ele fala, se comportar assim não é socialmente aceito. Se comportar de forma tal, as pessoas vão rir de você. Por quê? Com base numa experiência que você já passou. Então, conforme você vai tirando os pensamentos, você vai se familiarizando com eles, você vai percebendo que são apenas vozes da sua mente. E você percebe que atrás dessas vozes está o você de verdade. Né? Então, o problema do pensamento é que eles surgem tanto que a gente confunde eles com a realidade o tempo todo. E o Legal. medo é exatamente isso. Né? O medo é aquilo que eu falei. A mente vai no passado rapidinho, pega uma situação que eu tenho medo, traz para cá agora. E aí ela me faz achar que aquilo é realidade. Né? O pensamento ele tem esse poder de fazer a gente confundir a realidade, por quê? Porque ele mexe com os nossos hormônios, ele faz a gente produzir adrenalina, ele faz a gente ficar estressado. Então a gente confunde tanto com a realidade que o nosso corpo responde a isso como se fosse a realidade. Então, o que o Rômulo trouxe faz todo sentido, né? A gente tem que se familiarizar com o eu. Como é que a gente se familiariza com o eu? Tirando os pensamentos da frente. Né? E a gente só faz isso ouvindo os pensamentos. E aí, conforme você ouve, você percebe que eles estão separados de você, que eles não são você, Nossa. que você não é a mesma coisa que eles. E que é só uma tagarelice ali que quer o tempo todo, tudo que a mente quer é só te manter seguro. É um mecanismo que foi desenvolvido para isso. Né? Então, por isso que os pensamentos vêm o tempo todo, impedindo a gente, nos desencorajando da gente, de eu fazer uma live aqui com você, da gente fazer uma live juntos. Ele quer me desencorajar de eu me expor numa situação que em algum lugar eu acredito que seja uma situação de perigo, porque em algum momento na minha vida eu não me senti confortável num tete-a-tete público, né, numa situação de exposição, alguma coisa do tipo. Então, tudo começa nos pensamentos. O Tá. problema está ali. Eles em si não são. O problema é eles acontecerem de forma inconsciente. Eu vejo, Beto, que a qualidade dos nossos diálogos externos é determinada pela qualidade dos nossos diálogos internos, que de alguma forma ou está relacionado ou é a própria meditação, né? Ou seja, gente, pode parecer muito distante, sabe, essa questão da meditação, mas ela ajuda tanto antes, quanto durante, quanto depois, porque antes eu fico tenso com medo do que vai acontecer, o que vão pensar. Durante eu fico tenso com medo do que acontecer, do que está acontecendo e do que estão pensando. E depois eu fico com medo diante do que aconteceu e do que pensaram. Então é mais ou menos essa a raiz. E Beto, de que forma, através da sua prática, você perceba que pode ser um caminho para a gente conseguir questionar estes pensamentos que fazem com que a gente associe uma oportunidade com uma experiência negativa? A gente consegue interromper esse fluxo de pensamento de uma maneira mais clara? E o que você acha disso? Bom, primeiro, boa noite aí para quem está entrando. José Augusto, que entrou agora. A Luana. Olha só, é super possível, mas assim, como tudo na vida, não tem mágica. A primeira coisa, a maior forma de você lidar é, num longo prazo, você mantendo uma prática contínua
mesmo que seja 5 minutos por dia, tempo que você tiver. Né? O tempo que você tiver é o tempo que você precisa naquele momento, e esse tempo ele vai ser suficiente para trazer uma transformação para a sua vida. Esse é o primeiro ponto, né? Porque é isso, você vai criando a familiaridade com o tempo. Primeiro você senta para meditar, você vê uma bagunça. Eu lembro que eu sentia taquicardia quando eu fechava os olhos para meditar. Eu sentia medo de tudo aquilo que eu via, porque eu via ali um monte de barulho, um monte de pensamentos, e eu não sabia o que que era aquilo. E aí, depois eu comecei, você começa a se familiarizar com os pensamentos. Então, a prática constante é minha primeira recomendação. Agora, ali, na hora, né, você ali, estou pronto para começar, falta 5 minutos, estou aqui só em nervos. Você pode fazer uma prática rápida, que eu gosto bastante, que é realmente uma prática rápida de percepção, onde você pode fazer em pé, você pode fazer sentado, é se conectar com a respiração. A respiração, a gente precisa sempre de uma coisa que esteja fortemente acontecendo no agora para trazer a gente de volta. E a respiração, ela tem essa qualidade, porque ela acontece no nosso corpo inteiro e é muito fácil de você perceber, ela só acontece no agora. Então, é realmente fechar os olhos por alguns segundos. Se você puder, se você estiver dentro com um monte de gente na sua frente, beleza, não precisa fechar os olhos. Mas quando você fecha os olhos, você já diminui, né, a carga de informação chegando ali em você e te fazendo pensar mais e te fazendo ter mais medo. Então, procurar se conectar com você. Então, é sentir seus pés firmes no chão, leva atenção para os seus pés, sente seus pés ali no chão, e aí você se percebe ali no momento, percebe o peso, seu peso sobre os seus pés e traz atenção para a respiração. Porque é assim, né? Você vai estar ali dentro de um pensamento. Você não se dá conta que você está ali naquele. Uma vez eu fiz um curso de oratória que a professora chamava isso de ciclo da merda. Então, Uhum. você não percebe que você está ali. E aí, para você só se dar conta quando você se puxa dele e traz para outro lugar. Né? E quando você cria esse espaço, fala, nossa, eu estava aqui, agora eu estou aqui. E eu posso voltar para lá de novo a qualquer momento, mas agora eu já começo a saber com que esse lugar se parece e com que sair dele também se parece. Então, é a mesma coisa. Quanto mais você fizer, mais perito você vai ficando. Assim, a meditação, ela é uma habilidade que ela pode ser praticada e você vai desenvolvendo e vai ficando melhor com o passar do tempo. Mas qualquer lugar que você tiver, qualquer nervosismo que bater, respiração é o melhor remédio. Traz atenção para a respiração. A Dani está Deixa eu ver. dizendo que quanto à respiração, existe um ritmo mais adequado ou é de pessoa para pessoa? Uns mais rápidos, outros mais devagar, mais raso, mais fundo. Qual que é a sua opinião, Beto? Vamos lá. É... Para realmente, para você respirar no seu dia a dia, vou fazer uma meditação, estou me familiarizando com a prática, mais indicado é a respiração realmente normal, assim. Primeiro, você percebe como está a sua respiração, porque como está a sua respiração também diz muito sobre como você está agora, porque a nossa respiração varia de acordo com os nossos estados emocionais. Então, primeiro repara como ela está. E aí, você busca inspirar e expirar num período mais longo, mas no mesmo tempo. Inspira e expira no mesmo tempo. Ai, tô aqui a ponto de entrar numa live, tô muito nervoso, quero uma respiração para me acalmar bastante. Você fazer a expiração um pouco maior do que a inspiração, ela diminui, a expiração, né, ela diminui a sua pressão sanguínea. Então, tanto que quando você expira, você pode perceber que o seu coração bate um pouco mais devagar. Então, quando você expira, tem um efeito mais calmante. Então, você pode prolongar mais a expiração do que a inspiração. Mas, no geral, é procurar fazer com o mesmo tempo a inspiração e a expiração na sua prática meditativa regular, sempre manter assim.
A Dani elogiou suas Beleza, plantas Dani? aí, Beto. Eu Tô achei vendo. super bacana, super estiloso o seu lugarzinho. Parabéns. Ai, obrigado, E, gente. e Obrigado, aqui eu Dani. digo lugarzinho de uma maneira carinhosa. Tem gente que usa o diminutivo de forma depreciativa, mas no meu caso é carinhoso, tá? Eu achei muito Imagina! massa. As plantinhas, a gente usa muito o diminutivo aqui em Minas. Mas deixa eu te dizer, Beto, interessante que você falou, porque dá a impressão de que você está na fila ali para subir no palco, para entrar na live, não tem muito o que fazer, porque, poxa, como é que eu vou meditar agora? Não tem como eu pôr uma túnica, não tem como eu acender vela nem incenso, não tem como eu sentar, não tem como. E é legal porque é uma prática muito interna, que claro que a gente tem outros recursos para deixar ela diferente. Uma coisa que me ajudava era toda uma perspectiva de ancoramento, que era um ritual, que aí eu tinha um cantinho no meu quarto, eu acendia vela, acendia um palo santo. Então, tinha alguns recursos para eu dizer para o meu corpo, agora está na hora de meditar. Uhum. Mas não é uma necessidade, né? Eu acho, Beto, uma das buscas mais lindas que eu tenho é uma forma de desmistificação, mas eu gosto muito desse nome, que é desburocratização da oratória. E o que você faz, pelo que você está dizendo, é um pouco de desburocratizar a meditação. Porque a gente, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso. Se não tiver isso, não é meditação. E pelo que você disse, durante a espera, eu posso exercer um pouco mais de autonomia em relação à minha respiração para controlar o meu fluxo. Inclusive, eu faço isso, Beto, enquanto eu te escuto, porque tem muita gente que a mente foge. Meu Deus, o que ele está falando? Como é que eu vou responder isso? Ele Uhum. disse essa palavra. Eu acho que é essa palavra que eu tenho que usar para responder. E aí eu não estou presente para saber sua pergunta, devolvo um negócio que não tem pé nem cabeça e a live ela fica toda picotada, toda atravessada, porque não tem esse tipo de sintonia. O que me ajuda, ainda mais eu tenho uma tendência de comportamento, Beto, que ela é extrovertida. E tanto a tendência de comportamento introvertida quanto a extrovertida nos trazem convites. O introvertido ele tem um convite de se expressar um pouco mais, de respirar e falar. O extrovertido tem o convite de escutar um pouco mais, respirar e escutar. Então eu tenho uma tendência de ficar cortando a outra pessoa toda hora. A hora que eu vi a planta, a hora que eu vi não sei o quê, a hora que eu vi seu óculos, a hora que eu vi uma palavra que você falou, a hora que você citou uma ideia, a hora que você falou do não sei o quê. Antes, eu era uma pessoa chata de se conversar, porque eu ficava o tempo inteiro contribuindo. Coloco Uhum. entre aspas, porque na nossa cabeça, não, estou contribuindo. Aí a pessoa está tentando lembrar um negócio e fica, tananã, isso, aquilo. E você não deixa a outra pessoa pensar. Então, e é interessante, porque tanto a tendência de comportamento extrovertida quanto a introvertida, o convite começa igual, respira, só que ele tem caminhos diferentes. Fale um pouco mais ou escute um pouco mais. E só fazendo um adendo, eu estou dizendo tendência de comportamento, gente, porque pelos meus estudos eu não acredito que são traços deterministas. Eu não acredito que alguém é introvertido ou alguém é extrovertido. O que acontece são tendências de comportamento pautadas na necessidade ou não de interação social. Então, uma pessoa introvertida ela não tem tanta necessidade de perguntar, de saber mais, de questionar, de falar. Agora, a pessoa extrovertida ela tem muito essa necessidade. E, inclusive, é um convite, além para as pessoas extrovertidas, é sempre buscar ampliar o seu repertório de respeito, o seu repertório de sensibilidade, para que você entenda que certas brincadeiras que um extrovertido tende a fazer, elas são desrespeitosas e elas enfraquecem o nível de debate. É legal falar disso para desmistificar uma coisa de que introvertido não serve para comunicar, Uhum. mito, e de que extrovertido é babaca, mito também. Tem muita gente, Beto, que quando surge esse assunto numa roda de conversa, se fala, meu Deus me livre de ser extrovertido, porque hoje gente babaca. Por conta de, na época da escola, e aí vem aquela questão das associações do pensamento, a Uhum. pessoa extrovertida era aquela justamente que criava um mal-estar para todo mundo, menos para ela. Ou o bem-estar dela era conquistado na base do mal-estar coletivo. Então são convites, a Dani complementou, é justamente essa questão, Dani. A pessoa está introvertida, a pessoa está extrovertida,
E isso é tão interessante que pode ser na mesma hora. Eu tenho uma aula agora às 19 horas. Pode ser que agora eu estou extrovertido, te questionando, te perguntando, e eu entre na aula completamente introspectivo, a ponto de a professora perguntar e eu dar uma resposta mais ou menos seca, porque eu não estou com a necessidade de interação social. Ou eu poderia estar completamente introvertido aqui, respondendo as perguntas, te tratando com respeito à educação, mas sem essa busca por te despertar um sorriso, por fazer uma brincadeira, por, às vezes, ter essas elaborações mais abstratas, e chega lá na aula, eu mudo completamente de estado mental, sabe? Começo a ter essa Sim. necessidade. Nossa, ela falou uma coisa ali, professora, deixa eu falar, porque, nossa, tá aqui dentro, eu tenho que trazer. Você, Beto, você se considera uma pessoa majoritariamente mais introvertida ou extrovertida? E me diga se os latidos dos cachorros estão atrapalhando, que qualquer coisa eu ponho o fone de ouvido. Não, não estão atrapalhando, não. Tá Tá. tranquilo. Eu sempre fui um introvertidaço, muito introvertido. E é engraçado a gente até ter essa conversa, porque essa questão da introversão e da extroversão, ela é construída de uma forma que, durante grande parte da minha vida, eu me senti mal por ser Uhum. introvertido. Eu sempre tive uma cobrança interna muito grande, que primeiro as pessoas me cobravam e depois eu ficava reproduzindo esse comportamento. Você tem que falar mais, você tem que impor mais, você tem que aquela coisa, né? Você tem que, mesmo que você não tenha nada para falar, fale para você ser notado. Isso para mim foi uma coisa que nunca fez sentido na minha cabeça. Assim, para mim eu falo quando fizer sentido para mim, quando eu sentir que eu tenho algo realmente acrescentador para colocar. Inclusive esse TED que você colocou aqui do Poder dos Introvertidos, ele mudou a minha vida. Uau, Beto. Ele é incrível, ele é incrível e realmente mudou assim o meu olhar, assim, que me fez entender que não é que eu era um burro que não tinha nada para dizer. Eu precisava de um tempo para aquilo, para eu formar a minha opinião, né? Para eu pensar melhor sobre aquilo e eu gostaria de estar seguro sobre aquilo que eu gostaria de falar. Então, esse foi um TED que me fez valorizar muito minhas capacidades de introvertido. Mas eu concordo muito, assim, não acho que seja um estado fixo. A gente pode, acho que o ser humano tem essa coisa incrível que é a plasticidade, né? Tudo que a gente quer, a gente pode trabalhar, a gente pode melhorar. Até a Dani dizendo, não parece, você está falando tão bem, está sorrindo. É isso, assim, eu tenho um background também, que eu cresci na igreja, e aí lá eu fazia teatro, que acabou me trazendo isso um pouco mais, mas eu realmente sempre fui muito mais introvertido e sempre senti essa necessidade de ser extrovertido. E custou para isso entrar na minha cabeça, para eu aceitar, e foi incrível que também é quando você aceita aquilo que você é, que você consegue começar a mudar e a trabalhar, né? Essa qualidade que você quer transformar. Que não é um defeito, sempre Uhum. uma qualidade. Tem um cara aqui falando uma coisa, ele Entendeu? falou que o TED do Christian é maravilhoso. Você chegou a assistir o meu TED, Beto? Ainda não. Esse cara é meu pai, meu maior fã, né, papai? Obrigado. Eu vou assistir E super. assista, Beto, é muito legal. Eu falo de uma concepção do erro muito interessante. Inclusive, Beto, está tendo, né, um processo de inscrição para speakers do TEDx de Belo Horizonte. E a seleção, primeiro, eles vão fazer uma coisa que se chama Open Mic, microfone aberto, em que algumas pessoas que se candidatarem vão participar desse evento e, a partir desse evento, eles vão selecionar os speakers oficiais do evento. Então, não gosto muito desse nome, mas é tipo uma peneira, um processo Uhum. de classificação. Aí o edital é você preencher um formulário e gravar um vídeo de até 1 minuto com a ideia que você tem que merece ser compartilhada. Recomendo muito que você traga, que você se inscreva com a ideia da meditação. E talvez seu coração já até palpita. Não, é TED, Christian? Não, Nada, é talvez um não sonho é. antigo falar no TED. E sabe por que você tem que se inscrever, Beto? Porque o processo de inscrição, ele nos faz perguntas que talvez a gente não faria se não fosse esse processo. Então, você vai sair necessariamente mais maduro
da sua ideia, do seu projeto, do seu propósito, depois de preencher. Mas preenche com toda a entrega, porque quem sabe, né? Eu acho que meditação é super um tema necessário para ser dito. E se alguém tiver inscrito sobre meditação, né? O que você fala do jeito que você fala, só você fala. Se eles quiserem o jeito do jeito que você fala, eles vão chamar. Se quiserem o jeito do outro falar, eles vão pegar o outro. Mas faça a inscrição. A Dani já disse, vai lá, Beto, super apoio. Tô encorajado, tô encorajado. Não, aqui, faz agora. Você tem uma live 7 horas, né? Mas aproveita esse fogo aqui da live, Beto. E o que eu fiz? O processo de inscrição, ele diz que no dia 24 e 27 de março vão acontecer, eu acho que é de março mesmo. Não, é de abril. 24 e 27 de abril vão acontecer aulas que vão nos ajudar a entrar no padrão TED de qualidade para apresentar da melhor forma possível o Open Mic. E eu peguei na minha agenda, Beto, e essas datas já estão separadas. Porque na minha mente, eu já estou condicionando a minha mente de que eu estou dentro. De uma maneira muito humilde, que, pelo contrário, né? Não me coloca arrogante, tipo, ufa, já estou dentro. Mas sim, eu vou dar o meu melhor, porque eu conto e quero muito ter essa participação. Mas enquanto você estava falando da introversão e do teatro, eu estava pensando que a introversão nos convida a questionar o ridículo e a extroversão nos convida a questionar o respeito. Que talvez a gente possa encontrar muito mais similaridades entre ridículo e concepção de ridículo e concepção do respeito do que eu consiga imaginar aqui agora. Mas, como você falou, né? A vivência no teatro começou a perceber que a gente tem concepções imaturas do que é ridículo. E talvez a gente não se projete da forma como a gente gostaria, porque é ridículo. Só que o teatro, de alguma forma, coloca a gente num limiar tão profundo de concepção geral do ridículo. Não estou dizendo que é muito mais ridículo. Eu estou dizendo que envolvem questões que a gente geralmente associa ao ridículo. E aí o nosso diretor pede para a gente rastejar igual um lagarto. Porra, tá de sacanagem, né? Igual um lagarto. Aí você faz aquele trem mó michuruca. Você já viu o lagarto andar assim, com o tronco todo torto? Quero você bem próximo do solo, tronco encostando no solo, rastejando. Aí você vai fazendo aquilo e é um processo quase de escamação, né, Beto? A gente arrepia de tão ridículo que é na nossa concepção imatura. Da mesma forma, o extrovertido precisa conhecer sobre respeito para entender que nem todo mundo gosta de ser tratado como ele gosta de ser tratado. Que eu acho que é uma concepção de respeito que é muito contraproducente, porque eu vou fazer isso com o Beto, que eu não ligo que façam comigo, mas o respeito ele envolve uma sensibilidade um pouco maior de eu tentar ou perguntar, se eu não souber, como você gosta de ser tratado, né? A Dani está dizendo que está na torcida para os dois, jeitinho especial de passar a mensagem. Obrigado, Dani. Vou fazer, prometo. Para te ajudar, a gente tem mais 4 minutos aqui, Beto. Você vai ser convidado a gravar um vídeo de 1 minuto dizendo sobre a ideia que você tem que merece ser compartilhada. Tenta identificar aí uma ideia que você tem sobre meditação, que ela seja original, autêntica, não precisa ser inédita, sabe? Mas precisa ser muito sua. Precisa ser uma coisa que você vivencia, que você questiona muito. Qual ideia você tem em mente, assim? Nossa, assim na lata. Putz, eu falo muito desse de descomplicar, dessa descomplicação da meditação mesmo, né? Que para mim foi a coisa mais que quando me caiu essa ficha, eu falei, caramba, não precisava ter sido tão difícil. Eu não preciso resistir ao pensamento, eu só preciso aceitar ele, entender a natureza dele, que ele é parte de mim. E parar de evitar, e parar de fugir, e deixar acontecer, deixar rolar. Então, não sei se é tão original, provavelmente não, porque já se falaram disso de outras formas, mas eu acho que a clareza com que eu quero transmitir isso, talvez possa ser bem original. Tem um documentário, Beto, que ele chama Everything is a Remix. Você já assistiu? Tudo é uma adaptação? Dá um print aí para você salvar, para você assistir, Beto, porque esse documentário traz a ideia de que
no século XXI não existe ideia inédita. Não tem como a gente ter uma ideia que nunca foi sequer pensada nem próximo daquilo em algum lugar do mundo. Traz a ideia de que a gente consegue, que tudo é uma adaptação mesmo, Uhum. diferencia adaptação de plágio, mas mostra que a gente pode se empoderar um pouco mais de coisas que vêm de uma construção coletiva. Afinal, tudo surge da construção coletiva. E eu acho que pode te empoderar a dizer isso de uma forma cada vez mais clara e confiante, sabe? Porque se algum lugar da sua mente estiver dizendo, mais do mesmo, eu mesmo já assisti um TED que fala tananã, tananã, e começar a se Uhum. sabotar, isso transborda na sua voz. Mas através do documentário, eu acho que você encontra esse centramento que vai te ajudar. E a Dani está dizendo, ajuda pessoas hiperativas, tipo eu, a conseguir realizar objetivos que a ansiedade não deixa realizar. É que ela te dá, ajudar pessoas hiperativas a conseguir realizar objetos que a ansiedade não deixa realizar. É uma E ideia, com certeza. Para mim foi assim. Eu sinto que se não fosse pela meditação, eu estaria até hoje infeliz no meu trabalho, fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, seguindo a vida como um robozinho ali. Então, é uma boa sugestão de tema. inclusive, Beto, escolhendo ou não esse tema, eu sugiro que você convide a Dani para uma live para que vocês possam conversar sobre essa questão, porque a live, Beto, ela traz um nível de intimidade com o nosso conhecimento que é surreal. Você passaria uma hora sentado, linkando meditação e oratória? Eu acho que eu Jamais. não. E mesmo que eu fizesse, não viria dessa construção coletiva que me convida a olhares diferentes. Então, a palestra da Dani é uma forma de ensaiar para o seu TED. É uma forma, inclusive, para você criar uma inscrição mais encaixada. O processo de inscrição vai até dia 30 de março agora, Beto. Só que eles disseram que se totalizar 500 inscrições, ele acaba de forma antecipada. Entendi. Então, tenta se organizar para fazer até domingo e mande notícias depois pelo Com sim ou pelo certeza. não, o que estava envolvido. Mas de verdade, Beto, ainda mais que você falou que é um sonho antigo, era um meu também, sabe? Era uma Copa do Mundo para mim, assim que eu ficava, gente, essa ideia da causa carcerária e da oratória tem que ser ouvida. Quando a gente acredita que é sobre a ideia e não sobre a gente, as coisas vão acontecendo, sabe, Beto? Uhum. Queria agradecer por essa live. Eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim, Beto. Foi incrível. E você vai deixar salvo aí no seu perfil, né? Sim, sim. Tá. Vou Bom deixar aqui. demais. E É, obrigado. Foi muito a bom Dedé chegou mesmo. agora, só dizer para ela que vai ficar salvo para você ver depois, Dedé. E a Dani está dizendo que sonhos são para serem realizados. E um professor outro dia deu uma aula bônus dentro de um curso meu, que ele disse que a disciplina é a arte de gestar sonhos. Então, se discipline, Beto, entenda o que de disciplina tem que existir para você fazer a sua inscrição, abre o edital, planeja mais ou menos, isso aqui eu vou gastar 2 horas, isso aqui eu vou gastar 1 hora, isso aqui eu quero investir uma manhã, para você fazer isso da forma mais leve possível. E a mãe da Luana nos adorou. Ela falou que a gente fala de uma forma clara e leve. Luana, obrigado pelo seu gesto de Obrigado, compartilhar esse Luana. carinho. Carinho parado da dengue, da azia, dá muita coisa ruim, gente. Então, comece a fazer como a Luana está fazendo. E um abração, viu, Beto? A gente vai se Obrigado, falando. Christian. Outro abraço para você também. Foi ótimo. Grande abraço para todo mundo. Obrigado por terem nos acompanhado aqui. Foi realmente muito bom. Papo super construtivo. Obrigadão. Tamo junto. Até mais.